pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre o programa de au pair. Hoje vamos falar sobre um documento que é essencial para quem está indo para os Estados Unidos como au pair, que é o formulário DS-160. Antes de mais nada, eu sou Tamires, professora especialista em intercâmbio para au pairs e quer saber mais sobre como funciona o programa de au pair e dicas de inglês para o au pair? Dá uma passada no meu perfil, @TamiresFontinelli, e não se esqueça de me acompanhar. Se você está nesse momento do processo, deve estar se perguntando assim: o que é esse formulário? Para que serve? Como preenchê-lo corretamente? Afinal, Tami, o que é esse DS-160? Para que ele serve? Galera, então, o DS-160 ele é um formulário oficial usado para solicitar um visto de não imigrante para os Estados Unidos. Como au pair, você vai preencher esse formulário para solicitar o visto J1, que é o visto de intercâmbio cultural, que é o que a gente comentou nas aulas anteriores referente a visto. Tami, por que ele é tão importante? Porque ele reúne ali, galera, todas as suas informações pessoais, os detalhes sobre o programa, sua família anfitriã vai estar dentro do seu DS e o propósito da sua viagem também vai estar ali. E com base nesse formulário, que o oficial consular, ele irá te entrevistar no dia da sua entrevista do consulado. Então, tudo que você colocar dentro desse formulário vai ser perguntado durante a entrevista para você. Então, para isso que tem que preencher o DS-160 corretamente. E é fundamental, porque erros podem atrasar ou até comprometer o seu processo de visto. Tu pode até fazer você ser eliminada e ter que fazer o processo todo de novo, justamente porque você errou em uma coisinha, você colocou coisas com um detalhe diferente do que não era para colocar, do que não era para colocar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E vocês precisam preencher o formulário online no site oficial do Departamento dos Estados Unidos, do Estado dos Estados Unidos, que é este site que está aqui na tela para vocês. E aí, antes da gente começar, o que você precisa ter em mãos para você poder evitar ali interrupções durante o preenchimento? Você vai reunir esses documentos e informações antes de começar, para não perder tempo. Então, um dos primeiros documentos é o passaporte válido, não pode ser passaporte vencido, então preste muita atenção nisso. Você não pode viajar com passaporte vencido. O dado das suas famílias também, da sua host family, que é o nome, o endereço, o contato. Inclusive, durante a entrevista do consulado, eles perguntam, a gente vai ter uma aula sobre entrevistas de consulado, eles perguntam sobre qual vai ser o endereço, para onde que você vai, qual é o nome da família, quantas crianças você vai cuidar. Eles perguntam tudo isso. O número de identificação do programa de au pair também conta, que é o que é fornecido pela sua agência. Você não vai saber, você vai saber pela agência qual é o número, eles vão te fornecer. Informações também do seu histórico pessoal, por exemplo, seu endereço, sua escolaridade, seu trabalho, etc. E datas previstas de entrada e saída nos Estados Unidos. E aí uma dica que eu dou é: o site ele não salva automaticamente seu progresso. Então, tudo que você for preenchendo ali não vai ficando salvo. Então, é importante você salvar o número da sua aplicação, que é o Application ID que você vai ter, que aparece no topo da página, logo no início, você vai ver. Então, se você estiver fazendo essa aula, eu sugiro você abrir a página junto comigo. Tá, eu não vou fazer uma au pair agora, nem que eu preenchi o formulário agora. Abre, só para vocês verem como é que funciona, que aí vocês vão ter ideia ali na prática de como que é, e vocês vão estar vendo ali o passo a passo que eu estou comentando com vocês. Então, assim, toma muito cuidado. O site não salva automaticamente e é importante você salvar o seu número de aplicação, que é o Application ID. E aí, Tami, qual seria o passo a passo para preencher esse DS-160? Primeiro de tudo, você vai acessar o formulário, entrou no site oficial do Departamento dos Estados Unidos, que é esse site que eu dei para vocês anteriormente. Você vai clicar em Start an Application e vocês vão anotar ali o Application ID. Porque sem ele, você não consegue recuperar seu formulário. Você vai ter que entrar com ele ali. Você vai preencher as seções principais, tá? Que são as informações pessoais. E ali você vai preencher com seus dados, como estão no passaporte, o nome, a data de nascimento, a nacionalidade, tudo, estado civil, tudo conforme está escrito no passaporte. Uma dica que eu dou é, se você tem dois nomes, por exemplo, Maria Silva,
Coloque exatamente como aparece no passaporte. Não pode ser dados diferentes do passaporte. A outra informação é a viagem nos Estados Unidos, então você vai informar qual é o propósito da viagem, que é o intercâmbio cultural, então você vai selecionar ali dentro do seu formulário visto J1, que é como a gente comentou nas aulas anteriores sobre vistos, que o visto J1 é o visto de intercâmbio cultural, então esse será o seu visto para você poder fazer prosseguir com o processo. E uma dica que eu dou é colocar a data aproximada ali de entrada no país, conforme indicado ali pela sua agência ou pela sua host family. E aí você vai informar sobre a host family, então você vai preencher o nome da família anfitriã, endereço, números de telefone, porque essas informações estão no seu contrato ou também no site da agência. E uma dica que eu dou é certificar de que esses dados estão corretos, porque o consulado pode checar durante a sua entrevista. Então pode ser que eles perguntem assim, qual é o endereço que você vai morar? Qual é o nome da família? O sobrenome da família que você vai morar? Porque eles querem ter certeza que você preencheu aquilo ali certinho, que vai bater junto com o seu formulário. E também o histórico pessoal, então você terá que responder perguntas sobre endereços anteriores, onde você morou nos últimos 5 anos, se você já morou nos Estados Unidos, se você já viajou para os Estados Unidos, o histórico escolar, experiência profissional. Então uma ideia que eu dou é seja honesta, não minta, seja clara, honesta ali ao preencher essas informações, não tem por que mentir para a informação ali do consulado, isso é importante, seja muito honesta ali. E informações adicionais, então aqui entram perguntas de segurança, como você já foi presa? Você já foi preso? Você já violou leis de imigração nos Estados Unidos? Então você responde isso com sinceridade porque eles sabem. Eles sabem, eles vão saber. Tem muita coisa ali no formulário que a gente fica assim, nossa, mas é uma coisa tão óbvia. Por que fica dizendo isso no formulário? Que eles querem saber se você vai mentir. Eles são bobos. Eles querem saber se você vai mentir, se vai bater ali certinho, entendeu? Então, responda com sinceridade se a resposta for sim. Em algum item, você terá que se explicar o motivo do porquê e ser sincera. E aí também vai ter a parte do upload da foto, que você vai precisar de uma foto no formato oficial de 5 por 5 centímetros, que tem um fundo branco, tipo como se fosse esse fundo branco que está aqui atrás de mim. O site ele vai testar se a foto atende ali os requisitos antes de você enviar. Então, 5 por 5 centímetros de fundo branco. Então, se atentam a isso antes de você fazer um upload. E a revisão e o envio do formulário. Então, revise tudo antes de enviar. Preste muita atenção no campo obrigatório. Garanta que todas as informações estão corretas. Uma dica que eu dou, depois de enviar, imprima a confirmação com código de barra, porque você vai precisar levar essa confirmação no dia da sua entrevista. Pode ser que eles precisam. Então, assim, na verdade pode ser não, eles vão precisar. Lá na filinha eles vão pegar esse código aí de barras com você, antes de você entrar na entrevista. Então, preste bastante atenção, revise. Eu mesma preenchi meu próprio formulário. E eu revi umas 3 vezes antes de enviar. Nossa, eu fiquei com muito medo. Porque assim, era um sonho. Eu fiquei assim, não vale a pena eu ter que adiar esse sonho só porque eu preenchi uma informaçãozinha errada. Então eu indico, preste bastante atenção. Não dê mole. Não coloca coisas exageradas. Seja claro, seja honesta. Não precisa exagerar, não precisa encher o formulário de coisas, né? Eles não querem isso, eles só querem que você seja clara, honesta e direta. Apenas assim como na entrevista também, que a gente vai comentar sobre a entrevista também no consulado. E dicas para poder evitar erros comuns é não salvar o Application ID. Isso é uma das dicas, que se você não salvar, você pode perder tudo se não anotar esse Application ID. Então, isso é importante, anotem isso. E informações inconsistentes. Então, certifique-se de que os dados no DS 160 batem com os da sua agência e contrato que você vai ter com eles e com a família. Isso é importante. Então, se você tem que verifica. Eu sei, gente, isso é um trabalho bem grande. Mas sempre certifique-se disso para não ter erro, não dar problema. Porque é muito frustrante você chegar no dia do consulado, fazer sua entrevista e você não passar por errozinho que você colocou na sua DS. Você não passou na entrevista porque não está batendo com a sua DS. Meu Deus! Imagina só, o trabalho, a energia que vai te dar, de gasto que você teve para chegar até ali. Então, assim,
olhe muito isso e revisem. E erros de digitação também tá dentro disso, também que é interessante revisar com calma para evitar confusões ali na hora do consulado, enfim, e o entrevistador ficar irritado porque tem erros, você está falando uma coisa diferente e acabar não passando você, fazendo você pagar de novo uma nova taxa, porque se você não passar, você tem que pagar de novo uma nova taxa para poder fazer a entrevista, e é caro, não é barato, porque você paga ela em dólar, e você tem que passar por todo esse procedimento de novo, esse gasto de energia justamente por causa disso. E se você ficou com alguma dúvida sobre o formulário ou quer mais dicas para o dia da sua entrevista, é só você acessar o link na minha bio no Instagram, @tamiresfontinelli. Lá você encontra formas de entrar em contato comigo e eu te ajudo com o que você precisar. Vai ser um prazer poder te ajudar com o seu processo. Tami, o que acontece depois de eu preencher a DS 160? Pagamento da taxa, você vai pagar a taxa depois de enviar o DS 160, vai precisar pagar uma taxa de solicitação do visto, que é o MRV-P, que é o valor e o método de pagamento ali, eles variam muito, então siga as instruções no site oficial. Vai ter as instruções lá no site oficial, não tem erro, é bem tranquilo. E aí, depois de você pagar, vai ter o agendamento da entrevista. Com o DS 160 enviado e a taxa paga, você vai poder agendar sua entrevista no consulado e não esquecer de levar a página de confirmação no DS 160 no dia da entrevista, porque vai precisar. Tome muito cuidado. E outra coisa, preencher o DS 160 é uma etapa assim essencial no processo de au pair, de visto para o au pair. Mas com as informações certas, por favor, e atenção aos detalhes. É bem tranquilo, galera. É só vocês seguirem isso que eu tô falando para vocês. Se atentar aos detalhes, que vai dar muito certo. Combinado? Então é isso, galera. Preencher o DS 160 é uma etapa essencial. É uma etapa incrível, uma etapa muito, muito, muito especial. Assim, de visto para o au pair. Mas com as informações certas e atenção aos detalhes, como dito, é muito tranquilo, galera. É muito tranquilo. Preste bastante atenção, revise quantas vezes você puder e vai dar bom. Vocês vão ver. Bom, na próxima aula vamos falar sobre entrevista no consulado e na imigração. E aí, quais são os tipos de pergunta que eles perguntam no consulado e na imigração? Te vejo na próxima aula.